profundamente o que é o marxismo, o real disso. Sim. O que é? Perfeito. Uma síntese, né? Assim. Claro. O termo hoje ficou extremamente generalizado. Eu vou até começar por aí, um breve parêntesezinho, sem demorar muito. Não, o tempo é seu, eu falo Claro, pra mim entender mesmo. Sim, porque é um nome tão comum hoje, as pessoas chamam tanta coisa de marxismo, né? Chamam tantas pessoas de marxistas, que... Tem gente que acha que é xingamento também. Tem né? gente que acha que é xingamento, Seu né? comunista, tá me xingando, Isso, né? E acham que os governos que existem no mundo são marxistas, né? Que o Obama é marxista, que o Lula é marxista, são coisas quase inacreditáveis. Embora não são, nunca se declararam enquanto tal e tudo mais. Mas a razão disso é porque houve uma revolução em 1917, a Revolução Russa, que ela teve um impacto tão avassalador, independente das avaliações que se possam ter, podemos discutir isso em outro momento, mas o impacto imediato dela foi tão avassalador que a maioria das organizações que atuavam organizando trabalhadores com que o objetivo fosse, passaram a se denominar marxistas. Entende? Para dar um exemplo disso, eu até já cheguei a comentar isso em outros podcasts, na Inglaterra tinham duas organizações mais... Resolve, mas pra já ir se inscrevendo aí. Pega uma água e um energético. Voltou o som? Voltou o som, beleza? Pô, desculpa, vamos seguir. Gustavão. Valeu, galera. Já voltou o som aí. Seguir da onde você parou ali. Tá, perfeito. Já compartilha o link aí. Vamos bater mais de 1000 ao vivo. Vamos compartilhar o link, galera. Isso. Então, eu estava, antes de dizer o que é marxismo, a Revolução Russa teve um impacto tão grande que o termo marxismo passou a ser usado de maneira geral para tudo que envolvesse, sobretudo, a organização de trabalhadores, ou que reivindicava alguma mudança social, mesmo que fossem outras visões completamente diferentes. Um exemplo que eu ia dar na Inglaterra, se tinha duas organizações de esquerda maiores, nenhuma era marxista, nem tinha outra concepção, outra visão, que era o Partido Trabalhista, que existe até hoje, e a Sociedade Fabiana. A maior na época era a Sociedade Fabiana. Só que eles se declararam abertamente contra a Revolução Russa porque eles se opunham a tudo aquilo, não achavam que seria necessário fazer revolução, se contrapunham fortemente àquilo. O Partido Trabalhista, que pensava quase a mesma coisa, só que de maneira bastante oportunista, saudou a Revolução de 17, entendeu? Falou, não, aqui na Inglaterra vai ser diferente porque a realidade é outra, mas saudou aquilo, fez publicações de texto do Marx, e isso foi um dos elementos que fez o Partido Trabalhista ficar maior que a Sociedade Fabiana. Para você ter uma ideia, no intervalo de um ano, foram criados 120, 140 partidos comunistas que já surgiram com milhares de pessoas, na maioria dos casos, né? Tudo devido à grandiosidade de 1917. De 1917, né? Na União Soviética que lá invadiu o mundo, assim. As pessoas foram... Aquilo ali criou expectativas contagiadas, na minha opinião, com muita justiça. Era um sonho popular que atingiu as pessoas? Era essa mensagem que chegava? Exatamente. E ali a coisa se materializou muito, porque na Revolução Russa, ao contrário de muitas narrativas que existem, mas de maneira histórica, factual, amplamente documentada, inclusive por autores que nem são marxistas, né? Podemos depois citar vários deles, se for o caso. Ela foi uma revolução que ela estava fortemente alicerçada num termo que se chama soviets, que uma tradução em português seria conselhos. Eram conselhos de trabalhadores, camponeses, soldados que surgiram no interior dos bairros operários, no interior das fábricas, no interior das organizações de camponeses no campo. E o poder se dava a partir dos soviets. O papel que os bolcheviques vão ter em outubro de 17 vai ser muito mais, porque tinha um governo provisório que tinha os soviets que já estavam quase que governando tudo. E tinha um governo provisório que era um governo institucional, desse que nós conhecemos hoje, no estilo mais do que é o que nós temos nos governos padrões, como o brasileiro hoje. A linha dos bolcheviques era, para que esse governo provisório? Tira fora o governo provisório, é todo o poder aos soviets. Percebe? Ela foi uma revolução tão popular, tão alicerçada nas bases, trabalhadores, camponeses, soldados organizados, que a Revolução de Outubro,
que essa que o governo provisório foi destituído, do qual os bolcheviques eram a principal organização que intervia nesse sentido, os historiadores, eles até hoje, né, têm polêmicas entre 6 ou 8 mortos no processo inteiro. Só? Só. Sendo que o primeiro foi um soldado de Kronstadt, que era uma base militar, que estava marchando para Petrogrado e saiu um tiro pela culatra. Foi uma um morte acidente. acidental, foi um acidente. Fogo amigo. Porque todo Mas o poder... muito pouco, muito pouco. Muito. Pode verificar em qualquer biografia. As mortes que vão se ter é que após o processo revolucionário, aí sim, termina-se a Primeira Guerra e se volta o mundo inteiro contra a Rússia. Aí vem a Guerra Civil. Tá entendendo? Aí se constitui o Exército Vermelho, aí vem a batalha que vai gerar milhões de mortos, tanto diretamente pela guerra, quanto indiretamente pelas consequências que uma guerra dessa magnitude tem. Onde ainda assim eles saíram vitoriosos, e as consequências foram pesadas, né? Porque saíram vitoriosos, mas com toda uma geração exterminada, com toda uma geração morta, com a população cansada, a estrutura produtiva do país destruída, vai favorecer um processo de burocratização que nada tinha a ver com o processo de 17, tá? Que vai culminar ser personificada pelo Stalin depois no poder, que vai ser sim um governo extremamente autoritário, burocrático, com mão de ferro, e que deveria de fato ser destituído por uma organização dos trabalhadores, mas as condições não favoreceram ali naquele momento. Mas depois podemos falar mais da Revolução Russa. A minha intenção de aqui foi só dizer o seguinte: desde a Revolução Russa, que culmina depois na União Soviética, o marxismo, se reivindicar o termo marxista, se tornou uma coisa muito presente em várias organizações no interior dos trabalhadores. E hoje, vários grupos que se dizem marxistas, mas pensam diferente, têm concepções diferentes, querem ir para um caminho diferente, e o que é pior, esse termo virou, por causa da briga Estados Unidos e União Soviética, um xingamento genérico para posições que não é aquela liberal ou conservadora típica das correntes dominantes tradicionais nos Estados Unidos. Então, quem é marxista? O resto. Para o conservador, quem que é marxista? O resto. Tá entendendo? Ele tem uma compreensão de sociedade que é aquela fundada pelo movimento marxista? Não. A finalidade deles é aquela do movimento marxista? Não. Mas é marxista. É marxista. Né? E aí se faz ali uma tortura verbal para poder justificar isso. Mas então o que seria esse diabo? Que diabo seria isso? O que seria marxismo? Então, primeiro, marxismo não é a personificação nem a glorificação da pessoa do Marx, em nenhum sentido. Tá? Marx é simplesmente uma figura muito capaz, como existem várias na história que são, que conseguiu dar uma formulação que vai originar nesse movimento, que implica uma compreensão da realidade e um movimento para intervir nela. E que depois vão ter vários outros, evidentemente. O que consiste essa compreensão? Consiste em estudar a sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, e chegar à conclusão de que, infelizmente, ela não tem jeito, de maneira duradoura, consistente e continuada. O que significa dizer que ela não tem jeito? Que é uma sociedade que ela produz crises de maneira periódica, que ela, apesar de ser uma sociedade que conduziu a capacidade produtiva humana a um patamar que nunca existiu antes, isso quem lê o manifesto, que é um textinho, um panfleto de divulgação hiper importante, mas não é um texto científico, mas o próprio manifesto dedica dezenas de páginas a mostrar isso. A produtividade do trabalho foi elevada no capitalismo a um nível jamais visto. Jamais visto. Tão grande que a estatura média da população europeia, só com acesso a certos elementos de proteína, de alimentação, aumentou de 10 a 15 centímetros no período ali do século XVI, XVII, XVIII. Agora, esse aqui é justamente o problema, que embora tenha levado essa produtividade a esse patamar inaudito, a sociedade tem problemas internos tão graves e insolúveis que ela não só tem um problema de distribuição, mas ela tem um problema no interior daqueles mesmos que acumulam capital, gerando crises periódicas, fazendo com que o capital se centralize cada vez mais em empresas gigantescas e a própria concorrência seja cada vez mais minada entre as empresas menores, e que nenhuma saída liberal resolve esse problema e tampouco uma intervencionista por meio do Estado. As duas estão fadadas ao fracasso. Quando o movimento marxista e Marx defende uma saída revolucionária, não é porque ele gosta de revoluções assim abstratas genericamente. É porque chega à conclusão de que não tem outra saída. Não é uma sociedade que a partir do governo você pode fazer um ajuste ali, uma adequação ali, uma intervençãozinha ali e resolver o problema.
grande parte da análise que ele vai fazer, e aí o Capital é o principal livro, onde vai fazer essa análise geral da sociedade capitalista, dessas características, se destina a mostrar isso. Como a sociedade capitalista ela é, nas suas bases, irracional. Essa riqueza que é produzida num patamar cada vez maior, ela não só é apropriada de forma desigual, mas ela gera uma massa cada vez maior de pessoas que não vai ter emprego necessariamente. Ela não vai conseguir empregar todo mundo, porque a tecnologia que ela é utilizada não para melhorar nossa qualidade de vida, reduzir a jornada, ter acesso a mais materiais, mas para aumentar uma lucratividade e aumentar uma lucratividade, como que ela aumenta a lucratividade? Reduzindo a quantidade de força de trabalho com aquela tecnologia nova que foi inserida. Sim. Vai ter outros problemas maiores. Por exemplo, é uma sociedade onde a estabilidade não é permitida. Todas as empresas têm que acumular de maneira crescente, contínua e permanente. Não existe um platô a ser atingido. E eu nem digo em termos gerais, assim, mas para cada unidade, se ela não se expande, ela entra em crise. Percebe? É necessário. É necessário crescer. E como isso é impossível de acontecer em todos os setores a todo momento, basta ver o capitalismo dos nossos últimos 20 anos, que você tem os setores de tecnologia se expandindo para caramba. Mas a maioria dos outros setores estão estagnados há décadas. Por isso que a gente está há 10 anos, mais ou menos, se a gente pegar o PIB mundial nos últimos 10 anos, é praticamente estagnado. Até a acumulação de... Se a gente pegar a Bolsa de Valores, a valorização da Bolsa de Valores, se você tirar as empresas de alta tecnologia, ela está caindo. E por que ela cai? Porque ela, para se valorizar, ela mina as bases daqueles que compram essa riqueza que permite a ela se valorizar. Mina as bases por quê? Porque você usa a tecnologia para demitir uma massa de pessoas, porque quanto menor o padrão de remuneração que você consegue pagar, maior vai ser a sua lucratividade. Exatamente. E só que são essas pessoas que vão comprar o produto depois. Sim. Né? Então, no Brasil, produzia 4 milhões de carros em 2012, mais ou menos, quase 4 milhões. Depois passou a produzir 2 nos últimos 10 anos. Por quê? Porque não tem como produzir mais de 2 milhões de carros? Não, porque não tem pessoas que consigam comprar. Porque o que eu não consigo entender, Gustavo, Sim. é que pra mim isso é lutar contra a natureza humana. Isso é do homem. O homem ele precisa de mais. O homem Sim. ele precisa demarcar o seu território e fazer o seu território melhorar cada vez mais. Então, assim... Melhorar ou ampliar? Ampliar também, conquistas, tudo. Porque... É olhar pra história. Isso é da natureza do homem. Sim. O homem sempre foi assim, né? E contra isso, me parece que é frear a evolução da humanidade. Certo, Rodrigo. Eu acho que a sua questão é excelente. Excelente mesmo pra gente entender essa questão. Tem um aspecto que você fala que eu concordo. Que aspecto é esse? Que todo mundo quer melhorar a sua situação, não tem a menor dúvida sobre isso. Boa. Né? Se alguém disser que em algum momento histórico as pessoas queriam piorar a sua situação, ou não estava nem aí para isso, claro que as pessoas querem melhorar a situação. O capitalista até faz uma piadinha com isso, né? Tipo, o cara lá quer dividir o outro, mas não quer dividir as duas galinhas dele, né? Rola essas paradas, né? Claro. Mas tem aspectos que hoje a gente entende esses aspectos como sendo melhorar a nossa vida, porque nessa sociedade melhorar a nossa vida significa isso. E a gente naturaliza como se sempre fosse assim, não é. Posso dar um exemplo. Por exemplo, a ideia que hoje é natural de aplicar dinheiro para conseguir mais dinheiro, né? Que é a ideia que move as empresas capitalistas. Os capitalistas não é uma sociedade de troca, é uma sociedade de acumulação, onde você aplica para acumular. Essa ideia, que hoje pra gente é naturalizada, e parece até fazer parte da nossa natureza humana, a documentação é vasta. Ela foi um contrassenso ao longo da maioria da história humana. Na maioria da cabeça das pessoas, isso não fazia sentido nenhum. Porque elas viam o dinheiro como um meio. Um exemplo concreto. Também cheguei a falar isso em outro debate aí, né? Que na Grécia Antiga chegava a ter essa acumulação, muito pouco, principalmente na exploração de minas de prata, que a prata era usada naquela ali como dinheiro fundamentalmente. Sim. E para os exploradores das minas, ele empregava a prata para poder comprar escravos, para extrair uma quantidade maior de prata. E na cabeça do grego, você empregava o dinheiro
se você tivesse mais dinheiro, era para adquirir mais bens, era para ter uma vida mais confortável, era para ter acesso a mais recursos, poder fazer coisas que antes você não poderia fazer, mas o empregar o dinheiro para ter mais dinheiro com má finalidade era uma coisa que não fazia sentido na cabeça dele. O grego não via sentido nisso daí. E toda a história humana até o capitalismo desenvolver. Se a gente pegar só o caso da Grécia Antiga, esse fato ele é comentado por filósofos como Aristóteles ou Platão, na literatura. Autores como Sófocles, que é um dramaturgo, né, fazia teatro, também comenta sobre isso. E todos consideravam empregar dinheiro para obter mais dinheiro uma absurdidade completa. Aristóteles chama isso de irracional, né? Então o que eu estou querendo dizer? Eu concordo com você que todo mundo quer melhorar. Agora nós naturalizamos o que significa melhorar na sociedade que a gente vive hoje, que é a capitalista. E por que nós naturalizamos? Porque nós